Num mundo futurista dominado por exterminadores, as máquinas pensantes ameaçam a sobrevivência da humanidade. Mas fora do mundo cinematográfico, essas criações assustadoras dependem dos artistas de efeitos especiais que as projetam e constroem. Quando é preciso criar personagens durões para a tela, Hollywood sempre recorre a Stan Winston. Hoje veremos como a equipe criativa do estúdio Stan Winston construiu o Tiranossauro Rex de 4,5 toneladas de O Parque dos Dinossauros e como seus pinguins robôs enganaram as plateias e as aves de verdade em Batman, O Retorno. E depois a evolução arrepiante dos macacos feitos à mão de Congo. Ficaremos face a face com alguns dos personagens mais incríveis de Hollywood e conheceremos o homem responsável por eles. A seguirem, a magia do cinema. Magia do cinema. Os filmes de Hollywood dependem do poder dos astros. Aquela qualidade difícil de definir, mas logo reconhecida que mantém a plateia fascinada. Os estúdios de cinema já mandaram astros promissores para escolas de etiqueta para burilar porte e personalidade antes de mostrá-los na tela. Atualmente, um estúdio ainda cuida dos astros, esculpindo e adoçando suas imagens para garantir uma boa atuação. Esses personagens são todos criações do estúdio Stan Winston. Um dos artistas de efeitos mais requisitados de Hollywood, Stan Winston já ganhou 4 prêmios da Academia. Afaste-se dela, desgraçada! Por seu trabalho em Aliens, O Exterminador do Futuro 2 e O Parque dos Dinossauros. Os personagens astros destes filmes e vários outros foram produzidos na oficina de Stan por uma equipe de artistas talentosos e magos da técnica. Mas apesar do sucesso, Stan não vê diferença entre criar projetos para filmes de vários milhões de dólares e seus primeiros esforços para entreter. Eu adorava brincar com fantoches. Eu gostava de colocar um boneco no colo e transformar esse fantoche em um personagem. O mais interessante é que ainda estou criando personagens através de fantoches. Mas agora é diferente, pois é a mágica do filme. Quer a vareta? Venha pegar! Quando Stan chegou a Hollywood em 1969, sua habilidade com maquiagem o levou como aprendiz aos estúdios de Walt Disney. Seu mentor lá foi Robert Schiffer, que supervisionou o departamento de maquiagem do estúdio por 40 anos. Stan Winston era um verdadeiro gênio. Ele ficava lá sentado e tinha ideias maravilhosas. Ele fazia cabeças em papier-mâché do Mickey e do Pateta, e elas ficavam lindas. Após 6.000 horas de estágio, Stan criou maquiagens memoráveis em produções famosas como O Mágico Inesquecível, Raízes e o ganhador do Emmy, A Autobiografia da Senhorita Jane Pittman. As maquiagens do robô de Heartbeats lhe valeram uma indicação ao Oscar em 1981. Em vez das tradicionais máscaras de espuma de látex, usou apliques faciais de gelatina, dando aos personagens um brilho metálico. Pouco depois foi chamado pelo diretor James Cameron, que planejava fazer um filme sobre robôs, O Exterminador do Futuro. Jim tinha uma obra de arte, uma pintura que mostrava um endosqueleto. Era a figura do esqueleto de um robô de metal exatamente igual a que se vê no filme. O plano original de Cameron era filmar todas as tomadas do endosqueleto com um fantoche em miniatura e usando a animação stop motion quadro a quadro. Adorei o roteiro e disse a Jim que seria legal se pudéssemos fazer o Exterminador.
O exterminador robô em tamanho natural, usado na maioria das tomadas do endoesqueleto, foi um marco para o estúdio de Stan Winston, fazendo-o ir além das limitações dos efeitos com maquiagem e entrar no mundo da manipulação animatronic. Usamos a manipulação por causa do desempenho. Os manipuladores são atores que dão vida ao personagem. Usamos a técnica, mas enganamos a plateia com o design, pois não parece e nem se move como um fantoche. O fantoche do endoesqueleto combinava com o contorno avantajado de Arnold Schwarzenegger e pesava mais de 45 quilos. Cada junta do esqueleto era feita de epóxi revestido com cromo e reforçada com armações de aço. As mãos eram operadas por cabos e a cabeça e os olhos controlados por rádio. Após o enorme sucesso de O Exterminador, Cameron recorreu a Stan para um personagem mais complexo no filme seguinte, Aliens. A rainha do filme foi projetada por Jim Cameron. Foi baseada no projeto original de H.R. Giger, mas é da geração seguinte. Cameron teve a ideia singular de animar a rainha suspendendo 2 manipuladores num guindaste dentro do corpo do monstro. Certo. Para testar a ideia, Braços. a equipe de Stan construiu uma rainha falsa usando espuma, cabos de vassoura e sacos de lixo. Certo, mova, arraste as pernas. Filmamos o teste e chegamos à conclusão que funcionava. Erga mais alto. Resolvemos tentar. E hoje, ao assistir ao filme, a maioria das pessoas não percebe que a rainha monstro que sai daquela nave é feita de um monte de espuma e sacos de lixo. No fim, é claro, a rainha de 4 metros de altura foi feita de materiais mais sofisticados. Sua manipulação inventiva, num anda. personagem cujos movimentos representam pura ameaça. Aqui! Aqui! A colaboração entre Cameron e Winston obteve seus momentos mais fortes em O Exterminador do Futuro 2. Várias tomadas incríveis do personagem T-1000 de metal líquido foram geradas por computador e criadas na Industrial Light and Magic de George Lucas. O que poucos sabem é que um número incrível de tomadas com o T-1000 foram feitas ao vivo no set, usando roupas especiais e dispositivos construídos pela equipe de artistas e engenheiros de Winston. Gravando. Eis o que fizemos. Quando o T-1000 foi parcialmente destruído, nós criamos a imagem mostrada. Tudo que apareceu naquelas cenas foi feito ao vivo. Quando ele se recompunha, usávamos o computador. No começo do filme, o metal líquido que compõe o T-1000 é revelado quando uma saraivada de balas produz apenas respingos temporários em seu uniforme. Para obter esse efeito, a equipe de Stan criou uma flor mecânica revestida de cromo, que se abria quando acionada longe das câmeras. Apontar. Até mais, baby. Elas foram presas a um colete usado pelo ator Robert Patrick, sob um uniforme pré-cortado. Muitas ilusões criadas no estúdio exigiram fantoches ou partes do corpo em animatronic. Outras imagens fantásticas foram obtidas com roupas especiais usadas pelos atores. Uma das minhas tomadas favoritas é quando o T-1000 persegue Linda Hamilton, quase no fim. Ela se vira. Robert Patrick se volta e olha para nós, e a cabeça dele parece uma rosquinha. Foi tudo ao vivo. Aquilo era um fantoche, uma cabeça em animatronic. A plateia sabe que há tecnologia envolvida. Mas ela é usada de forma tão brilhante no filme que ninguém percebe. Quando é feita no computador, não dá para saber. Quando é animatronic, robô ou fantoche. Gravando. O sucesso arrasador do filme deu fama ao estúdio de Stan Winston e preparou o terreno para outros personagens maiores e piores. No próximo segmento, os pinguins de Stan Winston enfrentam Batman e os dinossauros de Jurassic Park adquirem vida. Os artistas do estúdio de Stan Winston passaram centenas de horas dotando cada um dos personagens com uma aparência distinta.
Porém, mesmo com um monstro tão intimidante quanto o Predador, para Stan Winston, a aparência é só o começo. O que cria um personagem não é a sua aparência, mas o seu desempenho, o que faz como atua. Uma vez que você acredite e aceite a atuação daquele personagem e a forma como ele conta a história, então o toque final tem a ver com a aparência que tem. Uma das tarefas mais desafiadoras de Stan ao criar um desempenho convincente por trás de uma aparência incomum deu-se no conto de fadas fantasioso de Tim Burton, Eduardo Mãos de Tesoura. Pensei muito ao criar as Mãos de Tesoura de modo a dar liberdade a Johnny Depp para que pudesse atuar com elas. Parece bem simples, mas muita gente achou que as Mãos de Tesoura fariam assim, cortariam assim, mas não daria certo, porque assim ele não teria liberdade, haveria limitação no uso das mãos. Então resolvi fazer desse jeito e pronto. E foi assim que projetamos as mãos. As mãos mecânicas eram luvas com 7 lâminas no lugar de dedos. O polegar e o dedinho tinham lâminas duplas. Para Batman, O Retorno, Stan voltou a ser chamado por Tim Burton, desta vez para criar um exército de pinguins absolutamente reais. Foi um trabalho incrível para nós, criar essas cópias orgânicas de pinguins perfeitamente convincentes. Eles atuariam numa cena ao lado de pinguins de verdade e ninguém podia perceber a diferença. Para criar o exército de aves, a equipe de Winston primeiro construiu 30 pinguins robôs. Eles atuavam devido à movimentação de quase 200 peças mecânicas internas. Havia cabos conectados aos controles dos manipuladores que moviam a cabeça e o pescoço. Para os pinguins mais velhos e articulados, havia 6 trajes que seriam usados por pessoas baixinhas. A equipe de Winston vestiu cada ave com pele sintética, recortada e colorida de modo a parecer penas de verdade. Foi um grande desafio e nos fez perceber que poderíamos imitar a vida real. Mas o desafio mais famoso de Winston foi dar vida a animais extintos. Para a aventura de O Parque dos Dinossauros, o diretor Steven Spielberg encarregou o estúdio de Stan Winston de criar a aparência dos dinossauros. A credibilidade dos animais seria essencial ao sucesso do filme. Para iniciar o processo, o artista conceitual do estúdio, Crash McCreary, preparou esboços baseados nas hipóteses científicas ligando dinossauros e aves. Meu primeiro problema foi redesenhar os dinossauros de forma que pudéssemos vê-los como animais e não monstros. Então incorporamos as novas teorias que dizem que pareciam mais com aves do que com lagartos e eram bem mais ativos. Peguei desenhos do Tiranossauro Rex e tentei lhe dar mais vida, inclinando-o para frente, fazendo-o correr, coisas assim. Os escultores do estúdio traduziram os desenhos em formas tridimensionais. Mesmo as imagens geradas por computador criadas pela Industrial Light and Magic se basearam nos projetos de Winston. Vários dinossauros robôs em tamanho natural foram construídos pelo estúdio de Stan Winston, inclusive os Triceratops. Os pequenos mas terríveis Dilophosaurus. E os vorazes Velociraptors. John Rosengrant, um sócio antigo de Stan, foi um dos artistas envolvidos na criação dos Raptors. Para os Raptors havia uma coleção de fantoches. O maior e mais complexo era o animatronic em tamanho natural que movia desde a ponta do focinho até o fim da cauda. Havia uma combinação de cabos e hastes e o controle de rádio. Havia uma cabeça para tomadas em close, que dispensavam um corpo, e também um par de pés. Uma cabeça de um braquiossauro amistoso e vegetariano interagia com os atores do filme. Porém, o maior desafio foi criar o astro gigantesco do filme, uma criatura tão grande que o telhado do estúdio precisou ser erguido para acomodá-la.
O Tiranossauro Rex foi construído em tamanho natural. Uma máquina robô em animatronic que pesava 4,5 toneladas. Para todos os dinossauros, foi criada uma escultura em argila plastelin. Depois, a escultura foi coberta com epóxi para a confecção de moldes. Esses moldes foram usados para fazer a pele da criatura, que cobria um esqueleto robô construído pelos engenheiros da oficina. O esqueleto de aço do Tiranossauro Rex, com 6 metros de altura e 12 de comprimento, foi ligado por computador a um braço mecânico ou dispositivo de telemetria que controlava um maquinário hidráulico. As pessoas se lembrarão para sempre de como os dinossauros pareciam reais, porque a atuação deles foi incrível. Eles foram atores no filme e não efeitos especiais. A seguir, a equipe de Stan explora os segredos do Congo. No estúdio de Stan Winston, a criação de personagens é um processo de várias fases, que exige desenhos, esculturas e engenharia mecânica antes da manipulação em cena. Quando a tarefa é preparar um vampiro para ser entrevistado, um pequeno exército de artesãos leva os conceitos mais imaginativos à tela. Departamentos separados supervisionam cada estágio da criação do personagem. Esta é a loja de moldes, a sala de fabricação. Todas as esculturas passam por esse processo e são vistoriadas por vários artesãos e técnicos. As peles também são feitas aqui. Fazemos pele de silicone e espuma de borracha. O artesanato de alto nível do estúdio atraiu várias das maiores produções de Hollywood. Quando o diretor Frank Marshall e a produtora Kathleen Kennedy resolveram transpor para a tela o Romance Congo de Michael Crichton, eles recorreram a Stan para criar personagens que parecessem reais e ameaçadores. A maioria dos animais do filme busca imitar a natureza, inclusive o hipopótamo robô em tamanho natural. Um hipopótamo é um hipopótamo e as únicas pessoas envolvidas naquele projeto somos nós e Deus. Então, a nossa tarefa é tornar bem real aquilo que estamos copiando. O hipopótamo de 2,5 toneladas, movido hidraulicamente, é controlado por manipulação. Um equipamento de telemetria controla a cabeça e o pescoço, enquanto um painel separado opera pneumaticamente as orelhas, o focinho e os olhos. O corpo é feito de fibra de vidro. Usamos silicone para a pele da cabeça porque ela precisa ficar na água. A cena do hipopótamo é filmada num enorme tanque externo nos estúdios Paramount. Outros hipopótamos flutuantes são colocados dentro da piscina de quase 4 milhões de litros para compor o fundo. A sequência do ataque é filmada à noite. Com a câmera posicionada acima da água, o elenco é colocado em botes para remar através do rio simulado. 1, 2, 3! Embora o ataque pareça feroz, o animal não toca no bote. A ação é obtida através de 4 mergulhadores escondidos sob o bote. Assim como os hipopótamos, os 8 personagens de Winston para Congo devem ser os mais reais possíveis, com apenas uma exceção. Os gorilas cinzas foram concebidas por Michael Crichton. O desafio era criar uma espécie que não existia, uma espécie nova, na qual acreditaríamos até certo ponto, mesmo sabendo que, na verdade, aquilo era uma fantasia. São os bandidos do filme. Um dos personagens principais do filme reflete a verdadeira natureza gentil dos gorilas. Amy, uma gorila das montanhas que fala através de sinais. Amy é o coração do filme. Ela é o personagem mais completo que nós já criamos no estúdio. Foi crucial para o sucesso de Amy a criação de uma cabeça em animatronic capaz de expressar uma série de emoções. O designer mecânico Richard Landon supervisionou a construção da cabeça movido por servomotores controlados por rádio. Eu estou operando a caixa dos lábios e da boca, e esse equipamento estranho controla as mandíbulas de Amy
O que faço com meus dedos controla a reação dos seus lábios. Há mais 2 manipuladores, um para os olhos e outro para o focinho, bochechas e sobrancelhas. Um traje de gorila coberto com milhares de pelos de iaque presos à mão também é confeccionado. Uma atriz veste a roupa e faz os movimentos corporais de Amy. Ande, sente-se, fique sobre os 2 pés, tudo isso. Como sempre, a eficácia final de um personagem depende da atuação. Para Congo, o coreógrafo de primatas Peter Elliott treinou os atores, sob a direção de Frank Marshall. É fantástico. Contar com personagens animais quase reais que atendiam aos comandos facilitou o trabalho em Congo. Os gorilas de Stan tornaram tudo maravilhoso para mim, pois me deram liberdade para dirigir o filme de forma normal, sem me sentir tolhido pelas limitações impostas por uma criatura mecânica. Com tantos astros de cinema em sua galeria, sem mencionar os 4 Oscars e 2 Emmys, poderíamos achar que Hollywood perdeu um pouco de sua mística para Stan Winston. Mas ele continua entusiasmado com o cinema e ainda é um grande fã do gênero. Adoro personagens especiais, em particular os fantasiosos. Vamos desenvolvendo aos poucos nossa habilidade de dar vida na tela a esses personagens. Estou cercado por todos esses grandes personagens. Eu entro aqui todos os dias. Olho para tudo isso e, nossa, é tão bonito. Enquanto os diretores precisarem de personagens especiais para contar suas histórias, haverá um estúdio para criar esses astros, pois a oficina de Stan Winston dá vida a personagens inesquecíveis, combinando arte, tecnologia e desempenho, gerando uma realidade sem par e uma magia inigualável no cinema. Versão brasileira DPN Santos.